Paulo, vamos lá. Já que você começou falando de família, eu queria falar sobre família. Legal. Eu queria falar sobre essa questão do crescimento familiar. Por quê? Eu estava ouvindo alguns caras essa semana e eles estavam falando muito sobre a importância da influência da família em nossas vidas. Por quê? Quando nós olhamos para os nossos pais, por exemplo, nós vemos que a vida deles foi bem mais difícil do que a nossa hoje. Sim. Então, por exemplo, no meu caso, os meus pais nunca tiveram carro. Hoje, eu e os meus irmãos temos carros, os nossos filhos andam nos nossos carros, coisa que nós não tínhamos quando éramos crianças. Na sua família foi assim? Como que foi o seu crescimento com seus irmãos? Eu acho que eu vou até voltar a uma casa, que é onde meus pais nasceram, principalmente minha mãe. Eu não me lembro o nome da cidade, na Bahia, mas interior. E minha mãe nasceu, né, e cresceu ali numa casa de barro. Então você sabe muito bem, casa de barro. Então, geladeira, nada disso, né? Energia, saneamento básico não existia. Sim. Eu sempre falo isso, né? Se os meus avós me conhecessem hoje, eles iam falar que eu sou milionário, né? Na casa que eu Sim. moro. Então, assim, tem geladeira, tem o mínimo, que é uma geladeira, tem uma máquina de lavar. Então, isso já faria com que eu fosse milionário. Aí você olha para um outro contexto, que são meus irmãos que moram fora do país. Imagina isso, né? Mas a gente cresceu numa casa que também não tinha é, tanta provisão financeira, né? Então, meus pais já tinham carro. Mas a figura do meu pai é essa, né? O cara que trabalha para sustentar 5 filhos. Então, naquela época, era isso, é trabalhar para ter o mínimo. Então, eu percebo que, obviamente, às vezes a gente tem sentimento, né, de o que eu não tive eu vou dar para os meus filhos, mas eu acho que a gente acaba caindo em outros assuntos, né, não só questão material ou financeira, né, mas acho que isso é um assunto mais para frente. Eu já Sim, estou entrando aqui. não, tranquilo, A vamos pergunta é embora. simples, mas vamos lá. Então, meus pais, sim, principalmente minha mãe ali, pelo que ela conta de detalhes, né, de cenas, enfim, como ela viveu. Uma infância muito alegre, uma infância muito feliz no meio do mato, brincando com os animais. Talvez fosse uma infância até que a gente gostaria que nossos filhos estivessem um pouco mais Sim. próximos. Mas a gente não pode romantizar, né? Essa questão da extrema pobreza e, obviamente, olhando aí na timeline, eu sou muito privilegiado. Meus filhos, então, são muito privilegiados, né? Então, existe um paradoxo nisso aí, né? Até no que você falou, porque assim, parece que nós éramos mais felizes quando éramos crianças, né? Sim. Do que os nossos filhos hoje. Sim. Então, por exemplo, eu não fui pra creche. Eu fui direto pro primário. Uhum. Então, não tive creche. Fui pro prézinho, fiz 2 anos de prézinho. Minhas irmãs também não tiveram creche, não foram pra creche. Os nossos brinquedos, a gente criava. A gente tinha criatividade ali, brincar no barro, Sim. de subir em árvore. Hoje os nossos filhos não têm isso. Em contrapartida, eles têm um conforto melhor. Exato. Então, quando nós olhamos com a nossa... Porque, assim, existe a nossa ótica adulta, né? De olhar e ver que os nossos filhos têm mais conforto do que nós tínhamos antes, Uhum. mas a gente não ligava para isso, Exato. o conforto. Isso não era importante. Não era importante. Então, tem muita gente que cai nesse engano e quer, por exemplo, um pai que passou dificuldade na infância e acaba gastando muito mais tempo no trabalho, 2, 3 empregos, trabalha demais e não tem o tempo com o filho que nós tínhamos com os nossos pais. Sim. Então eu via meu pai todo dia em casa. Uhum. Hoje muitos pais não estão em casa, porque quer dar uma vida confortável para o filho. E talvez isso vá afetar o futuro dele, né? Dessa criança, desse filho. E você acha que essa questão da infância mais humilde, ali mais pobre, ela te incentivou mais ao trabalho, mais em buscar conhecimento? Como que foi essa transição para você, na sua perspectiva? Como que foi essa transição? Porque muitos não querem ter a vida que os pais tiveram. Sim. E aí corre atrás por causa disso. Uhum. Outros mais pelo desempenho, do trabalho, do chamado, do próprio feeling que ele tem sobre o trabalho. Como que foi para você essa questão, essa transição? Cara, muito engraçado você falar isso, porque eu sou o caçula, né, mano? Sim. Então, assim, ó, dos meus 4 irmãos, eles começaram a trabalhar cedo. E eu, por uma série de questões, e eu não posso colocar toda essa responsabilidade nos meus pais, mas eu comecei a trabalhar com 18 para 19. Ou 17 para 18, não me lembro. Mas, comparado aos meus irmãos, eu comecei a trabalhar um pouco tarde e
Nessa condição em que você tem um mínimo, se eu quisesse ter uma coisa a mais, eu teria que trabalhar. Então, eu ficava meio que nessa dependência. Então, por exemplo, eu ia pra escola e via os caras com tênis e camiseta, etc. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar, uma das primeiras coisas que eu fiz foi isso, né? Ia nas lojas, tinha aquela época que era carnê ainda. Sim. E aí comprava, enfim. Sorocred. Exatamente. Então, eu comprava. Mas isso não foi um incentivo para nada. Porque a minha expectativa é que eu ia ter a mesma vida. Ou pior. Isso não serviu como incentivo, no meu caso. E é uma coisa boa quando serve. Sim. Mas para mim não serviu. Então... Mas muito bom, porque o projeto é Homens Como Estes. Uhum. Então você é um homem que eu acredito que outras pessoas precisam conhecer. O seu trabalho, sua história de família, sua história de vida com Deus, de ministério. Então, com esse projeto quero trazer essa visão, colocar no outdoor essas pessoas importantes que eu conheço, colocar no outdoor para que outras pessoas também conheçam. Sim. E assim, falar de linguagem empresarial, esse network aumente cada vez mais, né? Legal. Então, seu primeiro, muito obrigado. É nóis, tamo junto. Meu irmão. Você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Comenta, se inscreva, mande esse vídeo aí para outras pessoas. Que Deus te abençoe. Tchau.